Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jean Vitor e hoje iremos falar um pouco sobre traumatismo crânioencefálico, ou TCE. Estima-se que anualmente ocorre mais de 100 mil óbitos devido ao traumatismo crânioencefálico e é uma das principais causas de óbito também entre pessoas menores de 35 anos de idade. Vamos então para a primeira pergunta. Questão de revalida do ano de 2016. Um homem com 26 anos de idade é atendido no pronto-socorro hospitalar após ter sido vítima de agressão e ter sofrido múltiplos ferimentos, cortes contusos no couro cabeludo e na face. No momento da avaliação inicial, não apresentava abertura ocular, nem mesmo a dor. Localiza o estímulo doloroso e verbaliza apenas sons incompreensíveis. O médico plantonista solicita uma tomografia computadorizada de crânio, cuja imagem é mostrada a seguir. Essa aqui é a imagem. Aí a grande pergunta aqui é a seguinte: considerando o quadro clínico descrito e a imagem apresentada, qual é a hipótese diagnóstica mais provável para este caso? Alternativa A, hematoma epidural. Alternativa B, hematoma subdural. Alternativa C, hemorragia intraparenquimatosa. E a alternativa D, condução cerebrais convalescentes. Nessa questão nós podemos pegar dois pontos importantes. O primeiro ponto é em relação à classificação do traumatismo crânioencefálico e o segundo ponto vem a ser o método de diagnóstico. A classificação é feita de acordo com o nível de severidade do trauma, que pode ser leve, moderado ou grave. Mas como iremos fazer essa classificação? Nós vamos analisar primeiramente o Glasgow do paciente. O Glasgow é este aqui, certo? Ela vai estar pegando três respostas: a resposta ocular, a resposta verbal e a resposta motora do paciente. E temos os scores, né, em relação às respostas que o paciente apresenta. Temos quanto pior a resposta do paciente, menor é o score. E quanto melhor é a resposta do paciente ao estímulo, né, o maior é o número do score. O paciente saudável vai ter 15 pontos, que é a nota máxima, e a nota mínima no score vai ser 3. Todo paciente que tiver com 8 ou menor de 8 necessita ser entubado, tá bom? Então a classificação do TCE, de acordo com o Glasgow, vai ser da seguinte forma: todo paciente que tem Glasgow maior do que 13 ou igual a 15 é um paciente que tem um trauma leve. Tá bom? Se houve um traumatismo, vai ser um trauma leve. No entanto, todo paciente que tem uma escala de Glasgow maior do que 9, mas menor do que 12 ou igual a 12, vai ser moderado. E todo paciente que tem Glasgow menor do que 8 é um trauma grave. Lembrando também que todo e qualquer tipo de trauma que tenha fundamento de crânio, pupila assimétrica, assimetria motora e perca de licor, no caso vem a ser rinorreia ou otorreia, e exposição do conteúdo cerebral, vem a ser considerada uma fratura grave, tá certo? Então aqui em relação a esse paciente da nossa pergunta, temos então o Glasgow dele. Vamos avaliar o Glasgow. Tá aqui. No momento inicial da avaliação, não apresentava abertura ocular, nem mesmo a dor. Então, nem mesmo a dor é um ponto. Localiza o estímulo doloroso e verbaliza sons incompreensíveis, certo? Então ele consegue localizar a dor, então vai ser 5 pontos, e as palavras eles são incompreensíveis, o que dá 2 pontos. Somando então os pontos do paciente, ele vai ter 8 pontos, é um paciente grave. Esse paciente nosso tem uma fratura grave e foi feita um pedido de TC, certo? Uma tomografia computadorizada. Por que foi pedida essa tomografia computadorizada? Presta atenção, a tomografia computadorizada é o método de escolha para fazer o diagnóstico de traumatismo craniano. Por quê? Porque ele consegue não apenas ver o crânio do paciente, como também ele consegue ver o conteúdo, isto é, o cérebro. Se está ocorrendo um hematoma, talvez uma hemorragia craniana, então é possível ver sim através do TC. Ao passo que através do raio-x
isso não é possível. Embora através do raio-x você consiga ver a parte óssea, mas agora o tecido mole, isso é o cérebro, já não consegue ser feito o diagnóstico através do raio-x. Portanto, o exame de escolha vinha a ser o TC, tá certo? Aí então é dado essa imagem para a gente, essa imagem aqui, e a pergunta é: que tipo de trauma é esse? Então vamos respondê-la. Veja bem, se fosse uma condução cerebral coalescente, seria essa imagem aqui. Nessa imagem de tomografia computadorizada, uma vez associada com o TCE, isto é, com trauma crânioencefálico, pode-se dizer que ocorreu vários focos de hemorragia intracraniana, o que não condiz com a imagem da figura do enunciado. Então, por si só, a alternativa D está errada. A alternativa C diz que é uma hemorragia intraparenquimatosa. Uma hemorragia intraparenquimatosa nada mais é do que uma ruptura de uma artéria no parênquima cerebral. Na tomografia computadorizada, ela se mostraria dessa forma. Então, a alternativa C, por si só, está errada, porque essa figura não se parece com a figura do enunciado. A alternativa B diz que é um hematoma subdural. O hematoma subdural é bastante frequente no traumatismo crânioencefálico. No entanto, é mais associado com pacientes idosos e alcoólatras, mas pode também ocorrer em pacientes jovens, mas o principal foco aí vai ser em idosos e alcoólatras. A imagem na tomografia computadorizada de um hematoma subdural vem a ser uma imagem lateralizada e em formato de banana ou de meia-lua, o que não condiz com a imagem do enunciado também, correto? Agora temos a alternativa A, que diz que é um hematoma epitural. O hematoma epitural, ao contrário do hematoma subdural, vai ser bastante presente em jovens, que é o caso desse paciente nosso, é um paciente jovem, o enunciado diz isso. E a imagem na tomografia computadorizada é mostrada da seguinte forma. Essa imagem é bastante parecida com a imagem do enunciado, porque também é uma hemorragia epitural. Então a alternativa A é a alternativa correta. E uma mnemônica aí para lembrar, a diferença entre hematoma epidural e hematoma subdural em relação à tomografia computadorizada vem a ser essa imagem que está aí ao lado, certo? Na tomografia computadorizada, a hematoma subdural ela tem uma forma de banana, certo? Ou uma forma de meia-lua, ao passo que o hematoma epitural tem uma forma mais arredondada, é uma forma de um limão ou de uma lua cheia. Então fica aí essa dica, tá certo? A próxima pergunta. O enunciado diz o seguinte: homem com 23 anos de idade, mototaxista, sofre acidente motociclístico com colisão com um carro em alta velocidade. Seu corpo foi lançado a aproximadamente 20 metros e o capacete ejetado. Foi socorrido pelo corpo de bombeiro com a colocação de colar cervical, uso de prancha longa, imobilização e oxigenoterapia. Excelente aí cuidado com o primeiro socorro pelo corpo de bombeiro, certo? E o enunciado continua: ao dar a entrada na unidade de emergência, na qual você é o plantonista, 11 minutos após o acidente, apresentava-se agitado, agressivo, com saturação de oxigênio aferida em oximetria de pulso de 88%. O paciente está saturando baixo. O exame físico identificou com murmúrio vesicular presente e roncos discretos na base do pulmão direito. Pulso radial de 105 batimentos por minuto, abdômen sem escoriação e indolor, a palpação. Deformidade em coxa direita e a palpação do crânio apresentava afundamento de aproximadamente 0,5 cm, associado com ferimento corto-contuso de 5 cm de extensão, em região temporoparietal direita. A avaliação pela escala de coma de Glasgow foi 8 pontos. Então é um paciente grave, não apenas pela escala de Glasgow, mas também pela natureza do ferimento, certo? Visto que houve um afundamento da calota craniana do paciente em 5 centímetros, isto é, 0,5 centímetros. O enunciado continua dizendo que a pupila do paciente é fotorreagente, ela está simétrica, certo? Está sem anisocoria, então a pupila está simétrica. E a grande pergunta é: qual é a conduta imediata a ser adotada para este paciente? Bem, veja bem, todo paciente
com TCE, com traumatismo crânioencefálico, moderado ou grave, precisa sem dúvidas passar pelo ABC do trauma. A primeira alternativa é o seguinte: intubação orotraqueal, com o objetivo de proteger a via aérea e aumentar a perfusão do tecido de oxigênio. Essa alternativa é uma alternativa que para mim soa muito bem. Por que ela soa muito bem? O corpo de bombeiro não fez a intubação orotraqueal, o paciente aí é um paciente com TCE grave, certo? E tá saturando baixo. Então existe aí, de imediato, existe a necessidade de intubar o paciente. Então a alternativa B diz o seguinte: realização de traqueostomia de urgência com o objetivo de hiperventilar o paciente e favorecer a expansão pulmonar. A realização de traqueostomia de urgência não vai ser indicada. Por que não? É um procedimento que é muito definitivo. Primeiramente, seria interessante fazer uma intubação orotraqueal, e se o paciente não estiver respondendo muito bem, se houve então uma necessidade de fazer uma neurocirurgia, então talvez aí mais para frente se faça uma traqueostomia, certo? Mas não vai ser o primeiro caso, a primeira opção a ser feita, a ser tomada. A primeira opção, então, ao meu ver, até esse presente momento, é uma intubação orotraqueal. Não tem necessidade de fazer uma traqueostomia. Tanto porque, se fosse fazer alguma coisa relacionada a esse gênero, seria uma cricotomia e não uma traqueostomia. Alternativa C: sedação com mepidina, com o objetivo de reduzir a agitação e, consequentemente, o consumo de oxigênio e a congestão pulmonar. Essa alternativa, ao meu ver, está errada. Por que está errada? Primeira conduta a se fazer não é topar o paciente, não vai ser fazer o paciente aí sedar ele. A primeira conduta a se fazer é o ABC do trauma, que ainda não foi feito. O Corpo de Bombeiro começou um excelente trabalho, mas ainda não terminou o trabalho deles, que foi a intubação orotraqueal. Temos então a alternativa D, que diz que é uma ventilação sob máscara e pressão positiva, proteção do ferimento e contenção física, preferindo o agravo das lesões. Para que a máscara de pressão positiva funcione, é necessário que o paciente aprenda a respirar pela máscara de pressão positiva. Se o paciente não está ajudando, ele já está muito agitado, aí essa máscara de pressão positiva por si só não vai funcionar. É necessário que o paciente colabore com a gente quando for usar a máscara de pressão positiva, tá bom? A alternativa é ventilação sob máscara de pressão positiva, aí novamente, drenagem de hemitórax direito, melhorando assim a perfusão tecidual, que também está errado. Por quê? Porque, como eu disse, a ventilação sob máscara de pressão positiva é necessário que o paciente esteja colaborando com a gente. É necessário que nós ensinamos ele como a respirar com a máscara para que a saturação de oxigênio dele melhore. E no mais, novamente, todo paciente com traumatismo crânioencefálico moderado ou grave, ou dependendo até mesmo um ou outro paciente classificado com clássico leve, faz necessário sim seguir o ABC do trauma. É necessário então fazer uma intubação orotraqueal. A traqueostomia aqui é uma medida muito drástica, não há necessidade de ser feita, tá certo? A próxima questão então, também do Revalida, e diz o seguinte: menino de 7 anos de idade teve entrado na unidade de pronto atendimento, UPA, trazida pela ambulância de suporte básico do SAMU, imobilizado em prancha rígida e colar cervical, vítima de traumatismo crânioencefálico, TCE, após queda de própria altura, quando corria pela casa, há 40 minutos. Nega a perda de consciência, refere cefaleia discreta, sem piora, têxtil trauma e um episódio de vômito. Ao exame clínico, apresentava-se choroso, respiração espontânea e score de coma de clássico 15. Então é um paciente aí leve, né? Um paciente aí que tá relativamente bem. Vamos lá então, as pupilas estão isocóricas e fotorreagentes, então tá bem. Não apresenta ferimento curto contuso em couro cabeludo, apenas um pequeno hematoma subgaleal. O hematoma subgaleal é o galo de cabeça, né? O paciente está com galo, está com hematoma subgaleal. Não foram acrescentadas novas informações após a anamnese e o exame físico. Os pais estão bem orientados e possuem veículo próprio. Qual é a conduta a ser tomada diante desse caso?
Uma outra pergunta relacionada também ao tratamento do TCE. E é uma pergunta bastante interessante. Isso aqui é uma coisa que ocorre com bastante frequência, né? O papai ou a mamãe aí com medo, a criança teve um acidente, bateu com a cabeça, teve uma queda de própria altura, levaram então na UPA. Chegando lá, eles falaram que a criança apenas vomitou, né? E foi feito o clássico do paciente, foi feito que deu 15, o paciente não está bem, se foi um trauma bem leve, não existe nenhum tipo de ferimento, corto contuso, então o paciente está bem. O paciente aqui, em geral, o que ele está falando para a gente é o seguinte: houve um trauma leve, um TCE leve, é isso que está falando. Então qual é a conduta correta nesse caso? As alternativas tem 4 alternativas. A alternativa A diz o seguinte: trata de um traumatismo leve, porém não é possível estimar o risco sem que se obtenha pelo menos uma radiografia simples de crânio para descartar possíveis fraturas. É uma alternativa correta no ponto de vista do traumatismo leve. No entanto, não existe necessidade nenhuma de fazer uma radiografia de crânio do paciente, certo? Visto que nem houve um corte contuso, o paciente está lúcido, não houve amnésia, teve apenas um evento de vômito, certo? O paciente realmente está bem, não existe necessidade aí, então de fazer radiografia, não, tá bom? Trata-se de um traumatismo leve, de alto risco, e o paciente deve ser encaminhado para o hospital de referência para a realização de tomografia computadorizada de crânio e avaliação neurocirúrgica. É errado. Não é de alto risco, pelo contrário, é uma ferida de baixo risco e não existe necessidade de fazer uma tomografia computadorizada também. Por que não? Porque simplesmente é uma ferida leve e não tem nenhum afundamento de crânio. O paciente está bem, não há necessidade de fazer uma radiografia ou tomografia. Lembrando aí novamente, exame de escolha para examinação de traumatismo crânioencefálico é a tomografia computadorizada e não o raio-x, tá certo? A próxima alternativa, C. Trata-se de um traumatismo leve, porém, como a criança apresentou cefaleia e vômito, deve ser mantida em observação na UPA por, no mínimo, 12 horas, até a alta definitiva, caso fique assintomática. Veja bem, não existe essa necessidade do paciente, criança, ficar aí exposto à UPA, certo? E a alternativa D diz o seguinte: trata-se de traumatismo leve e de baixo risco, e o paciente deve receber alta, orientando-se a família que mantenha a observação domiciliar sobre sinais de alerta e que retorne caso a criança venha apresentar manifestações clínicas. Perfeito. Por quê? Porque o enunciado em si já falou pra gente que a criança está com clássico 15, o paciente está bem orientado, então não houve corte contuso no crânio do paciente, foi uma queda da própria altura, certo? O paciente aí está sem sinais de TCE grave ou moderado, o paciente está bem, não tem necessidade então de fazer um exame de imagem. A família do paciente possui veículo próprio, são bem orientados, certo? O que o enunciado diz. Então você simplesmente precisa ensinar para os pais, falar: olha, vocês precisam acompanhar a criança pelas próximas 24 horas, se houver sinais de complicação, trazer novamente a UPA, tá certo? Então, esse aqui é a conduta correta, é a alternativa D, sem dúvida a conduta a ser tomada diante desse caso, tá certo? Próximo caso, então, também relacionado com o tratamento, diz o seguinte, é uma questão também do Revalida. Homem com 20 anos de idade, vítima de colisão motociclística em via pública, foi levado ao hospital pela equipe de suporte básico de vida que relatou inconsciência durante todo o atendimento. Apresentava abertura ocular à dor, emitia palavras inapropriadas e postura de decortição a estímulo doloroso, com anissiocoria, certo? E no caso aí o paciente está com a pupila assimétrica. Veja bem, essa questão agora ela deu o clássico do paciente para a gente. Quando o paciente responde apenas ao estímulo doloroso, o paciente ganha 2 pontos, certo? Emite palavras inapropriadas, 3 pontos. E postura de decortição ao estímulo doloroso. A postura de decortição ao estímulo doloroso nada mais é do que a flexão dos membros superiores e a extensão dos pés, tá certo?
Essa posição é chamada então de decortição e ela ganha 3 pontos. Somando então o total, temos 8 pontos, correto? É um paciente grave. E a questão continua dizendo o seguinte: os sinais vitais são frequência cardíaca de 68 batimentos por minuto, pressão arterial de 16/10, ou 160 por 100 milímetros de mercúrio, frequência respiratória de 20 incursões por minuto e saturação de oxigênio de 98%. A tomografia computadorizada de crânio mostrou hematoma subdural com desfios importantes na linha média. Então já foi feito então o TC, e o TC mostrou o quê? Um hematoma subdural. A grande pergunta é: as condutas tomadas para amenizar o dano cerebral, além de manutenção das vias aéreas, ventilação e controle da folemia, deve ser? Daí então temos 4 opções. Perceba que essa questão aqui é uma questão que envolve o tratamento de pacientes com traumatismo craniano grave. Antes de vermos as opções, temos que entender o seguinte: o paciente que tem traumatismo craniano grave, temos que abordar ele muitas vezes por via cirúrgica, temos que fazer uma craniotomia, tá certo? Agora, as perguntas em si vão estar dando essa opção pra gente, agora cabe a gente escolher qual que é a correta. Vamos lá. A craniotomia imediata para drenagem do hematoma e instalação de monitoração de pressão intracraniana. Ao meu ver, essa questão aqui está perfeita. Por quê? Porque está dando o tratamento, que é o tratamento cirúrgico, certo? Para fazer a descompressão cerebral, certo? Que é dado pelo hematoma subdural, e fazer a monitoramento da pressão intracraniana. A B fala sobre fixação dos parâmetros ventilatórios para manter o PCO2 entre 25 e 30 milímetros de mercúrio, manitol intravenoso em bolos e craniotomia após a redução da pressão intracraniana na drenagem do hematoma. Veja bem, então ele repetiu aí a questão A, no entanto agora ele adicionou dois dados a mais, que é o PCO2 e prescrever ao paciente o manitol intravenoso. Né? Convém então manter o manitol, prescrever para esse paciente o manitol? Convém. Veja bem, o manitol ele realmente é utilizado para o tratamento de edema cerebral, certo? No entanto, pacientes que estão tendo um sangramento atualmente estão sangrando, atualmente estão tendo hematoma, não devem receber o manitol. Deverão ir para a sala cirúrgica. É uma contraindicação o uso de manitol em pacientes que estão tendo sangramento ativo, tá bom? Então aqui é uma contraindicação absoluta, não se deve usar esse medicamento. O manitol também não se deve ser usado em pacientes com edema agudo de pulmão, tá bom? Tem suas contraindicações e não devemos esquecer delas. Então o manitol nesse paciente aí está totalmente contraindicado. A opção C: fixação dos parâmetros ventilatórios para manter o PCO2 entre 25 e 30 milímetros de mercúrio, repetiu aí novamente, né? Furosemida por via intravenosa em bolos, craniotomia imediata para drenagem do hematoma e instalação de monitoração de pressão intracraniana. Então, a última parte aí até vai, né? A parte da craniotomia imediata para drenagem do hematoma e instalação da monitoração da pressão intracraniana. Foi o que eu falei no início, né? Esse aqui é o tratamento correto. No entanto, nós não devemos usar furosemida. Por que não? Porque a furosemida não é indicado para o tratamento de edema cerebral. Seria indicado aí para um edema pulmonar, mas agora para um edema cerebral não se usa furosemida, tá certo? Então essa questão aí está errada também. E a D fala sobre a fixação de parâmetros ventilatórios que mantêm o PCO2 entre 25 e 30 milímetros de mercúrio, manitol intravenoso e infusão lenta, né? Aí o manitol novamente, então a questão já está errada. Craniotomia imediata para a drenagem do hematoma e instalação da monitoração da pressão intracraniana. Então aí a gente já vê que essa questão em si está errada porque está usando o manitol. O paciente está tendo um sangramento ativo, provavelmente. Caso aqui, então, a indicação é a craniotomia, tá bom? Uma craniotomia para fazer a descompressão ali do hematoma ao cérebro, fazer o monitoramento da pressão intracraniana. Fazer esse monitoramento e se persistir o edema, aí sim pode-se pensar no manitol. Galera,
Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo, que é em relação à tríade de Cushing. O que vem a ser a tríade de Cushing? São sinais que o paciente mostra pra gente que ele está tendo uma hipertensão intracraniana. Quais são os sinais? Bem, são 3 sinais, tríade de Cushing. Primeiro, ele vem a ser uma hipertensão arterial. Segundo, bradicardia. Terceiro, bradipneia. São esses 3 sinais aí que o paciente vai estar mostrando pra gente quando ele tiver uma hipertensão intracraniana, beleza? Memore isso aí que isso é importante, isso salva vidas. Então é isso, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se curtiu, deixa um like aí. Se não curtiu, não tem problema, pode deixar o like aí também, tá certo? Forte abraço e até semana que vem. Até mais.